A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 2. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Terça-feira. A realidade das festas. Ler com oração. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Com relação às festas do povo de Israel, devemos entender que, sem a vinda de Cristo para realizar sua missão, todas elas constituem meras figuras sem significado real. A primeira é a festa da Páscoa. Cristo é nosso Cordeiro Pascal, que morreu para realizar a eterna redenção e resgatar-nos do mundo para Deus. No Egito, o Cordeiro morreu no lugar dos primogênitos. Seu sangue foi aspergido como um sinal para o anjo exterminador poupar os primogênitos de Israel. Êxodo capítulo 12, versículos de 3 a 13. A festa dos pães asmos começaria no dia seguinte. Fomos batizados como membros do corpo de Cristo para iniciar uma nova vida. O Egito ficou para trás. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, morreu por nós a fim de que experimentemos a nova vida, sem o fermento da maldade e da malícia, alimentando-nos dele, nosso pão asmo sem fermento, com sinceridade e pureza. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 7 a 8. A festa das primícias acontecia no domingo, ou primeiro dia da semana judaica, da Páscoa. Cristo morreu por nós na sexta-feira, sexto dia da semana, como o Cordeiro Pascal. Mas no domingo ele ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Após sua ressurreição, Cristo se apresentou primeiramente ao Pai como primícias, tipificado pela oferta movida que o sacerdote fazia. Levítico capítulo 8, versículo 27. A festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois da festa das primícias. No capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 galileus que creram no Senhor Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. A igreja foi oficialmente gerada nesse dia, e aquelas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, tornando-se membros do corpo de Cristo. Quando cremos em Jesus, não fomos arrolados em alguma religião, mas fomos batizados e nos tornamos membros vivos do corpo de Cristo. Como tais, devemos funcionar para juntos edificar a igreja. Após ressuscitar, o Senhor apareceu a seus discípulos e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus foi ressuscitado pelo Pai e elevado ao céu, à sua destra. Ele possui autoridade sobre todas as coisas e entregou essa autoridade para nós, a Igreja, com uma comissão: fazer discípulos de todas as nações, ou seja, pregar o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho do Reino é levar o Evangelho aos homens para que sejam salvos e se tornem discípulos do Senhor, sendo governados por Cristo. Esse é o Evangelho que pregamos. Recebemos a autoridade do Senhor Jesus para fazer isso. Por um lado, Ele está sentado à destra de Deus. Por outro, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto pregamos o Evangelho, exercendo sua autoridade para fazer discípulos de todas as nações, Ele está conosco. A presença do Senhor hoje está em sua palavra. Assim, após a festa de Pentecostes, a era da Igreja começou, durando já cerca de 2000 anos. Nesse período, a história de Israel foi interrompida. A Igreja tem uma missão a cumprir, ainda não completada até hoje. Por isso, nesses últimos tempos, fomos convocados para cooperar com o Senhor, pregando o Evangelho e edificando a Igreja, a fim de trazer o reino de Deus à terra e encerrar esta era. Quando a Igreja cumprir sua missão, Cristo voltará. E quando Ele voltar, reunirá todos os filhos de Israel dispersos pelos 4 cantos da terra. Isso ocorrerá no final desta era. E então teremos a realidade da festa das trombetas. Quando Cristo voltar, as trombetas serão tocadas para convocar o povo de Israel a juntar-se num mesmo lugar. A festa da expiação refere-se ao arrependimento do povo de Israel. Ela ocorrerá quando o remanescente dos judeus arrepender-se no final da grande tribulação. Esse é o período que a Bíblia chama de regeneração ou restauração do povo de Israel, quando os remanescentes de Israel lamentarão o tempo durante o qual rejeitaram o Senhor. Eles, então, invocarão seu nome e serão salvos. Por fim, temos a festa dos tabernáculos. Nessa época, tudo já terá sido realizado, restando apenas a colheita dos últimos frutos para Deus. A festa dos tabernáculos representa o milênio, período em que os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.